Fala galera, Sinistro aqui na área, sejam todos bem-vindos ao canal. Hoje daremos início a uma série sobre a Hydra, né? Quais campeões utilizar, quais debuffs, né, são obrigatórios para se ter uma boa corrida e não depender tanto do RNG. Aguardo vocês. Beleza, pessoal, estamos aqui no site do Hellrates, né? hellrates.com, vou deixar o link na descrição do canal. Primeiramente, você vai ter que criar uma conta de acesso aqui, tá? Para ter permissão de utilizar a ferramenta, é bem simples, só criar um usuário e senha com um e-mail. Tendo o acesso, né, já disponível, vamos acessar aqui o menu Raid Shadow Legends e, posteriormente, o menu Raid Stages 2. Carregou aqui, a gente vai selecionar qual é o oponente, né, que queremos verificar os status. Vou selecionar aqui a Hydra. Aqui nós vamos escolher a rotação 6, né, que é a rotação que nós vimos lá no jogo, que é a atual. E vamos definir aqui primeiramente, né, a dificuldade. Vamos começar no normal. Beleza. Então a gente tem três dados aqui que eu julgo importante a gente verificar. Primeiramente é a velocidade, né? Então a cabeça com maior velocidade é a da trapaça, com 210, né? Você pode verificar as outras aqui. E a cabeça do sofrimento, que possui 140 de resistência. Tá? Com 140 de resistência, a gente necessitaria de 165 de precisão para sempre colocar nossos debuffs. Porém, quando ela está viva, né, ela adiciona 50 de resistência em cada uma das cabeças, fazendo com que essa aqui fique com o maior número de resistência, que seria 175. Né? Você vai precisar aproximadamente ali de 200 de precisão. Aí eu vou sempre falar para vocês, né, ter acima ali de 220, que é o necessário ali para os demais calabouços também. Então, três status: 210 de velocidade, que é o que o oponente tem, então a gente vai tentar fazer o nosso time acima disso. 220 de precisão, né, para combater e colocar debuff em todas as cabeças. Tá? E o terceiro dado mais importante seria a resistência necessária, né, para resistir aos debuffs, né, e algumas ações que a cabeça da trapaça realiza, né, que é te roubar os buffs e depois espalhar. Né? Então a gente tentaria resistir a esse roubo. Né? Aqui a gente teria que ter aproximadamente 355, né, de resistência. Porém, tem algumas outras formas de contornar isso. Né? Principalmente com o debuff de bloquear buff no alvo. Então vamos lá para o jogo. Vamos falar então dos campeões e os debuffs necessários. Né? Sobre os debuffs, a gente precisa de 5, né, que são os que eu julgo necessários. O primeiro e mais importante, ao meu ver, é o diminuir velocidade, porque ele vai nos permitir rotacionar entre nossas skills, né, nossas magias, e se curar quando necessário e causar mais dano também. A melhor opção para início de jogo é a Visix, né? É um campeão gratuito do vazio, então o seu diminuir velocidade vai pegar em todos os oponentes. Além dela trazer o provocar, que a gente pode utilizar em uma das cabeças, né? Para que ela não limpe os debuffs dos demais. Outro campeão que podemos utilizar, né, para ter o diminuir velocidade foi uma fusão, que é a Mãe Sibeli. Infelizmente, muita gente não fez na época, né? Não achou ela tão interessante. Porém, na Hydra, né, eu posso dizer que ela é uma das MVP, eu utilizo bastante. Ela coloca o diminuir velocidade na A1, né, com books, né? Os livros ela vai para 50%. Né? Ainda é uma chance baixa, porém, como não tem cooldown, acaba pegando com frequência, né, em todos os oponentes. Além dela trazer também um aumentar defesa, um reviver ao morrer. E a Mãe Sibeli vai ser a nossa escolha de hoje, tá? Vai aplicar
o diminuir velocidade, ela traz o aumentar defesa ali que vai ajudar bastante também, então ela é nossa primeira escolha, né, do nosso time. Faltam 5 campeões. Para a nossa segunda opção de campeão, a gente vai buscar alguém que nos traga o debuff, né, de bloquear benefício. Infelizmente no jogo a gente tem pouquíssimas opções, né, de campeões com esse debuff, né, principalmente em área. Hoje eu vou mostrar 2 campeões que são épicos, né, porém tem uma dificuldade de se pegar, né. O primeiro é a Feiticeira Umbral. Vamos localizar ela aqui. Então a habilidade 2 dela nos traz o bloquear benefício, né, com 100%, com livros, né, e o interessante dela, novamente, é porque ela é um Void, né, um campeão do vazio, não vai ter ataque fraco. Infelizmente a gente não pode utilizar a A3 dela, né, que tem o provocar, que seria útil, porém como ela coloca um bloquear habilidades ativas nela, e o cooldown dessa skill é de 5 turnos, né, se a gente for montar um time ali automático, a gente vai ter que bloquear essa opção, tá? Outro campeão que seria importante aqui, né, para a nossa batalha seria a Hugo, que também é um campeão épico, né? Ela coloca o bloquear benefício e tem um plus, né, que é o diminuir defesa. Então ela já está um grau acima ali da Feiticeira Umbral. Seria melhor guardar, né, uma Hugo para uma dificuldade maior. Além disso, ela tem uma cura, remove um malefício, né, que o oponente coloca em você. Então, para esse primeiro momento, né, ali no normal, a nossa opção dessa semana vai ser a Feiticeira Umbral, tá? Aqui eu estou usando um set de percepção só para ter a precisão necessária, claro que está sobrando aqui, né? A gente teria que ter aproximadamente ali os 210 de velocidade, né, para ficar acima ali da cabeça mais rápido, e colocar o restante em sobrevivência, tá? Então, para a nossa terceira opção aqui do time, né, a gente vai buscar alguém com diminuir ataque, né? Então, qualquer um que coloque diminuir ataque em área, né, vai ser uma boa opção para a gente, né? Esse debuff agora já tem mais personagens com ele, né? Uma boa opção seria a Ursala, né? Ela tem o diminuir ataque em área na A2, né? Porém, como é um Void, pode ter uma dificuldade ali de adquirir, né? A gente tem o Cavaleiro Cervo, peguei ele também recentemente. Ele tem o diminuir ataque ali na habilidade 2 e nos traz o diminuir defesa, que também é um dos debuffs, né, necessários para a gente ali causar mais dano. Mas o diminuir defesa, né, para as dificuldades iniciais ali eu não acho, né, tão necessário quanto os outros debuffs, né, mas o Cavaleiro Cervo é uma boa opção. E ele também tem o diminuir velocidade na A1, que pode te auxiliar, né, em colocar em alguma cabeça ali que dê um ataque fraco, né, se o seu campeão de diminuir velocidade, né, não seja do vazio. Então ele consegue colocar esse diminuir velocidade quando faltar. Então ele vai ser a nossa terceira opção, mas claro que possuem várias outras, né? Quem tem uma Madame, por mais que o diminuir ataque dela e o diminuir defesa seja em 4 turnos, né? A gente aplicando ali o diminuir velocidade, a gente consegue manter o debuff, né, com frequência. Outro campeão que a gente poderia utilizar, né, seria o Aox, né? Então ele coloca o diminuir ataque, né, em todos os oponentes, tem uma pequena cura, né, e coloca um pouquinho de Poison. Infelizmente, né, o Poison, o veneno, ele não causa muito dano, né, na Hydra. Então, o diminuir ataque é interessante. Ele coloca um diminuir taxa crítica de 30%, que também é bastante interessante, principalmente na cabeça da raiva, né, porque ela não vai mais critar, né? Geralmente ela mata alguém ali se ela der sorte de dar um crítico, né? Com esse debuff ela não vai critar. E o Aox também tem uma passiva, né, que ele aumenta 2 debuffs aleatórios no alvo, a duração, né? Então sempre que ele apanhar, ele vai, né, aumentar a duração de uns dos debuffs.
Outra boa opção seria, né, o Cavaleiro Definitivo, né, foi um campeão gratuito, acredito que ele ainda esteja no período promocional, né, ele tem o diminuir ataque na A2, né, então você pode buscar ele para ter um 100%, ele tem o Provocar na A1, vai te auxiliar, né, no Provoke, da cabeça que limpa os benefícios, e vai ter um escudo e uma cura contínua. Então, para uma conta free to play, o Cavaleiro Definitivo com certeza é uma boa opção. E por ele ter, né, uma passiva que ele redireciona os ataques para ele, né, quando for boss chefão, né, vai ter 50%, ele é um bom candidato para a gente ter aquela resistência, né, necessária para que não deixe roubar os benefícios. Né? Claro que a gente vai levar no time um bloquear benefício, um debuff de bloquear benefício ativo sempre, né? Mas isso aqui pode te salvar em alguns casos. A gente poderia montar ele com os 360 ali de resistência, 355, para em algum caso ele te salvar. Até porque ele vai fazer 3 funções, né? Vai provocar, diminuir ataque, né? Junto com o escudo e a cura contínua para te manter vivo. E vai ser um target do roubo de benefício. Beleza, então a nossa terceira opção, né, no time vai ser o Cavaleiro Cervo, para ter ali o diminuir ataque e o diminuir defesa. Tá? O quarto, né, do time seria um reviver. Né? Aí você vai colocar aquele que você possui na sua conta. Tá? Se ele trouxer algum tipo de debuff, né, seria o mais interessante. Por exemplo, a Ursala, como eu tinha mostrado anteriormente, ela vai ter o reviver junto com o diminuir ataque. Ela vai fazer 2 funções no time. Você pode levar a Sil, que é um campeão gratuito. Você vai ter o diminuir velocidade também, além do reviver. Tá? É só para segurar ali no time se alguém morrer. Outra opção, essa que já seria mais interessante, seria a Reitora. A Reitora ela tem um diminuir ataque, né, single target. Você pode usar em alguns momentos ali da luta, né, que você não tem o diminuir ataque em área. Né, pode ser um ponto chave, colocar um diminuir ataque ali na cabeça da raiva. Né. Você vai ter uma cura, né, muito forte, né, além do manto perfeito. O manto perfeito ele vai ser um counter, né, da cabeça que coloca medo. Então, enquanto você tiver com o manto, você pode bater nela, você não vai receber o debuff. Tá? Então, a Reitora é uma boa opção para se levar. E ela revive um aliado somente. Né? Mas como é 4 turnos, a gente vai manter ali o diminuir velocidade no oponente. Acaba rotacionando bem. Né? Outra opção de reviver seria a própria árbitra. Tá? Porém, a gente não pode levar uma árbitra, né, para a Hydra, uma árbitra de arena. Então, talvez no início do jogo ali, né, a gente não consiga utilizar a árbitra, porque como ela vai estar com muita velocidade, os outros status não vão ser tão legais, ela vai acabar morrendo também. Tá? Outra opção para quem fez a fusão, vai ganhar até um parabéns se tiver feito, é o Uco. Né? Ele tem o diminuir ataque na A1, vai te auxiliar bastante, não tem cooldown. Ele consegue limpar, né, alguns benefícios ali do oponente. Infelizmente, essa skill aqui na Hydra não funciona muito bem. Por quê? Porque toda vez que uma cabeça renasce, ela vem com um buff, né, que diminui o dano. Então, se você tentar aplicar essa skill, não vai funcionar. Ela vai limpar os outros buffs, né? Porém, como esse que ela recebeu quando reviveu, ele é protegido, ele não vai tirar e não vai aplicar nenhum dos dois, nem o bloquear benefício, nem o diminuir precisão. Então, se você levar o Uco no seu time, né, ele vai ser para reviver, principalmente aqui na habilidade 3, né, e colocar um aumento de velocidade, ou diminuir ataque,
né? Esse aqui vai acontecer com frequência também. Porém, o uso dessa skill aqui da habilidade 2 nem sempre vai funcionar. Porque a Hydra sempre volta com um buff, né, protegido. Né? A cabeça da raiva, quando ela leva os 15 ataques ali também, ela ganha um buff de dano que é protegido. O Uco não vai colocar o debuff nela. Tá? Aí ele tem essa passiva que pode roubar algum buff que venha acontecer ali no decorrer da partida. Algumas cabeças colocam proteção de aliado, reflete. A cabeça da raiva coloca aumentar ataque nela. Né? Então, se ele roubar isso aqui, vai ajudar bastante. Então, nossa escolha de hoje, né, para o quarto membro do time, vai ser a Reitora. Tá? Por causa do reviver, do manto e da cura. Né? Então, a gente já tem 4 debuffs necessários. Diminuir velocidade, bloquear benefício, né? Diminuir ataque e diminuir defesa. O quinto debuff seria o absorver. Porém, hoje no nosso time, ninguém vai levar ele. Tá? No normal ali não é tão necessário, até porque a reitora vai conseguir manter todo mundo vivo. Para nossas 2 últimas posições, a gente vai levar 2 formas de dano. Tá? Então, a primeira seria um queima-vida. Por quê? O queima-vida é uma forma ali de dano constante, né? Ele vai aplicar em todas as cabeças ao mesmo tempo, né? Sempre que alguém ali tomar turno. E ele auxilia bastante, principalmente quando alguém é devorado, né? No caso ali da pessoa que colocou o queima-vida. Por quê? Porque ele já pode ter colocado, né? Então ele não precisa estar efetivamente no campo para estar causando dano. Então o próprio queima-vida dele acaba liberando ele em algumas situações. Nossa primeira opção de queima-vida vai ser o Akof, né? Ele traz o queima-vida, não precisa de livros para ter o 100%, até porque lá na Batalha da Hydra, mesmo a cabeça estando decapitada, né, ela é considerada como viva. Então a gente pode trazer ele, não precisaria bucar. Aqui a gente tem um segundo ataque em área, né, onde traz um escudo para os demais. Né? Então se você conseguir montar ele com uma boa vida, né, ele vai te ajudar na sobrevivência também. E a habilidade 1, novamente tem aquele debuff chamado diminuir taxa crítica, que o pessoal não gosta muito de utilizar, mas se você utilizar ele ali na cabeça da raiva, você já vai bloquear, né, todo o ataque crítico dela. A nossa opção, né, e melhor opção nesse momento, seria o Mordecai. Tá? O Mordecai ele coloca o queima-vida, é em 4 turnos, porém ele não bate, né, para colocar o debuff, então você não vai ter problema com afinidade. Né? Vai ter aqueles 3% normal de falhar, né? Porém você não vai ter ataque fraco e ele vai ter uma vantagem, né? É quando a cabeça de veneno, né, colocar a nuvem de veneno, ele acaba colocando queima-vida por cima. Né, porque ele não está efetivamente batendo nas cabeças, né, não vai dar ataque fraco. E a partir do momento que elas estão com queima-vida, né, a nuvem de veneno é anulada, você passa a acertar os ataques depois. Então, nossa quinta opção vai ser o Mordecai, né, mas você poderia utilizar qualquer um outro ali que aplique queima-vida em área, né, só não vai ter esses benefícios aqui que eu informei. Né. E a nossa última opção, né, seria outra forma de dano, né, de preferência que bata com a vida máxima do oponente. Campeões que batem, né, com a vida máxima do oponente, a gente não tem muitas opções. Né? De época ali a gente tem o Guarda Real e o Casca. Né? Então a gente tem o Guarda Real e o Casca. Tem um Casca montado, né, e 2 Guardas Reais. Deixa eu achar o segundo aqui. Esse aqui vai ser o que a gente vai utilizar hoje. Então ele traz aqui um diminuir defesa, na habilidade 1. Vai te auxiliar em alguns pontos. Tem a A2 que ataca, né, com base na vida máxima do inimigo. Vai te auxiliar ali em causar dano e recuperar, né, os seus campeões quando eles forem engolidos. E ele tem um diminuir velocidade aqui na habilidade 3, que vai te auxiliar também. Então, time pronto, né, vamos montar aqui os presets. Então, vou acessar aqui a Hydra.
Vamos fazer um timinho aqui no normal. Vou utilizar, a mãe Cibele de líder, até mesmo por causa da velocidade que ela nos traz. A reitora, a feiticeira umbral, o nosso guarda real, o Mordecai e o nosso cavaleiro cervo. Vou gravar aqui a partida, vou fazer no manual. Poderia deixar ali no automático, eu teria que fazer um preset para feiticeira, bloquear a 3, mas vou fazer aqui no manual para demonstrar como seria. Vamos lá. Vou tirar aqui do automático. Então, nesse primeiro momento aqui, eu quero aplicar alguns debuffs só para forçar, a cabeça aqui da decadência, limpar, as demais. Então, eu não vou aplicar aqui ainda o meu bloquear benefício. Vamos ver se ela vai limpar aqui os demais e já vou aplicar o manto aqui com a reitora. Beleza, limpou. Então, a partir de agora eu vou colocar no automático e vou gravar aqui a run para vocês e volto no final. Beleza, pessoal, voltei aqui, a gente já conseguiu, uma chave aqui do normal. Eu parei mais para mostrar para vocês, que a cabeça do veneno colocou a nuvem aqui, porém a gente não vai, dar ataque fraco nas cabeças, porque a gente está com um queima-vida, então consegui colocar o diminuir velocidade ali. Eu vou encerrar a run por aqui, ela poderia durar bem mais turnos, só para a gente verificar aqui a questão dos danos. Então a mãe Cibele, por ter um ataque em área, diminuir velocidade, ela acaba causando bastante dano ali, com a habilidade 1. A reitora ela só serviu para manter o nosso time vivo, então ela curou bastante, quase 1 milhão. A feiticeira acaba batendo um pouquinho bem também, por causa do mestre da guerra e o ataque em área. O Mordecai e o guarda real foram os dois maiores danos. E o cavaleiro cervo só manteve ali o diminuir ataque e diminuir defesa. Pareceu perigoso ali durante a corrida porque estava no automático. Eu não consegui colocar o diminuir ataque ali na cabeça da raiva, então teve uma hora que o dano foi forte, mas fazendo no manual isso não vai acontecer. Então só quis mostrar que colocando as opções, os debuffs necessários, a corrida acontece bem. O nosso time aqui, tinha um campeão de fusão, os demais são campeões épicos, Então, um time bem tranquilo aí de montar. Vamos verificar as builds. Vou manter aqui o resultado. Essa dificuldade aqui cai com frequência, não vai necessitar tanto do meu dano. Então, vamos lá. Então, a mãe Cibele, eu coloquei alguns itens aleatórios aqui nela, só para conseguir os status mesmo. Então, 70 mil de defesa, isso aqui para o normal não era necessário, você poderia ter algo próximo de 50 mil. A defesa, como a gente tinha o aumentar defesa no time, você pode ter ali aproximadamente 2.700, porque com os 60% a gente chega ali nos 4.200, que é meio que o limite ali de redução de dano.
Então, tentar montar os personagens com aproximadamente 2.700 de defesa quando tiver aumentar defesa no time. Né? Precisão para colocar o debuff, né? 237. Taxa de crítico, dano crítico não era importante. Tentei manter ela o mais rápido possível, né? Para sempre manter ou diminuir velocidade. Nosso outro campeão. Vamos pegar aqui a Reitora, né? Também tentei dar um pouco de sobrevivência para ela, ali próximo dos 50 mil de vida. A defesa aqui passou um pouquinho, né? Não precisava desse tanto. Né? A velocidade 227 e um pouquinho de precisão, porque ela tem um diminuir ataque na habilidade 1. Então ela poderia ser ponto chave ali em alguns determinados momentos. Aqui eu estou com um 7 implacável para ver se ela toma alguns turnos extras. Mas você poderia montar ali num set de regeneração, né? Contanto que ela fique viva para levantar os demais, é o ideal. A Feiticeira Umbral a gente já tinha dado uma olhadinha nela, né? Vida, defesa ali próximo dos 3.000. Né? Aqui como ela bate com defesa, né? E ela tem uma defesa base alta, é fácil de pegar, velocidade e a precisão necessária. Não necessita aqui disso tudo. Né? 220 ali estava tranquilo. 260 você já bateria no difícil. Beleza, Mordecai. 280 de precisão. Montei ele aqui bem rápido. Né? A defesa ali próximos dos 2.700. Aqui faltou um pouquinho. E a vida. Né? Os status do Mordecai são bem ruins. A vida dele é 13.000. Então vai precisar de muito item aí de vida por cento para conseguir, né, subir. Tem alguns itens aqui sem upar ainda. Né? O segundo guarda real tá num set aleatório. Foquei até 2 partes imortais aqui só para ele ter uma cura a mais, porque a defesa base dele é muito ruim, né? 771. Você pode ver que aqui eu não cheguei nem nos 2.000 de defesa, mas com o diminuir ataque, com frequência ali, ele acaba ficando vivo. Né? 100% de taxa crítica. Dano crítico ao máximo que eu consegui e um pouco de precisão para ele colocar os debuffs também, né? Ele tem o diminuir defesa e o diminuir velocidade. Passando rapidinho aqui pelas maestrias, né? Então aqui na Mãe Cibele eu fui até o Mestre da Guerra, né? E aqui uma chance de estender a duração do malefício, né? Ela coloca o diminuir velocidade. Para a Reitora, o Maestrias de Defesa, com suporte, fazendo aqui o aumento da cura, tá? E aqui para ela ganhar também medidor de turno quando um aliado, né, ficar com menos de 25% de vida, aí ela ganha um boost para reviver, né, o campeão morto. Feiticeiro Umbral também a mesma coisa, Mestre da Guerra, né, padrão com a chance de aumentar a duração do malefício. Né, todos os campeões que botam malefício acabam utilizando essa maestria. Né. O Mordecai aqui eu utilizava ele, né, como tanque, né, para segurar o target do roubo de buff, né? Então eu tinha a resistência aqui e a opção, né, de estender o malefício também. Para ele não compensa o Mestre da Guerra porque ele não bate, né, só com A1, ataque único. Com o Guarda Real, né, cheguei até o Mestre da Guerra também. Algumas pessoas colocam a execução perfeita por causa do dano crítico. Né? Eu já não gosto porque o dano tem um limite, né? Quando a gente bate em vida máxima, então é melhor ter o hit ali do Mestre da Guerra. Né? Então, essas são as maestrias e o Cavaleiro Cervo, como eu peguei ele recentemente, eu ainda estou montando, não finalizei as maestrias. Se vocês tiverem um pensamento aí de um time, pode perguntar aqui no comentário, que eu vou auxiliando vocês. No próximo capítulo a gente vai falar da Hydra Heart, né? Ali a gente vai ter que ter um maior controle, vai ser um pouquinho mais avançado. Personagens que fazem mais de uma função são os ideais. Tá? Então, vejo vocês no próximo vídeo. Até mais.